Salve, salve, nono. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Por que madrugada, professor? Porque agora são exatamente 5h20 da manhã e ainda está muito cedo. Vai, professor, o que você está fazendo aqui 5h20 da manhã? Pessoal, meus vídeos estavam no HD externo. Meu HD externo deu PT, deu perca total e eu não consegui recuperar nenhum vídeo. Ou seja, você, Rani, que está me olhando aí agora, está salvo nessa videoaula. Não se preocupe, teremos outras. Brincadeiras à parte, pessoal. Infelizmente, minhas aulas se perdeu, mas eu estou aqui regravando a aula para tentar agilizar para vocês, certo? Então, sem muita conversa, sem muita delonga, nós vamos continuar as nossas aulinhas. Pessoal, eu gostaria que vocês pegassem os livrinhos de vocês. Nós falamos sobre chuvas ácidas e nós vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito estufa. Desculpe. Pegue os livrinhos, estou aguardando vocês abrirem. E assim que estiverem abertos, vocês dê play novamente. Vamos lá, pessoal. Sem muita conversinha. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Muitos assimilam a questão do efeito estufa como algo ruim para o nosso planeta. E não confundam, tá? Efeito estufa, ele é essencial para a manutenção da vida no planeta. Muitos já falam que o efeito estufa é algo ruim. Não, 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 tá? Cuidado, cuidado. O excesso de gases no efeito estufa, isso sim é algo ruim. Porém, nós vamos dividir. Isso sim influencia na questão do aquecimento global. Mas nós vamos entender por partes, tá ok? Basicamente, pessoal, o efeito estufa ele funciona da seguinte forma. Ele consegue fazer o nosso planeta manter uma temperatura adequada para a vida, tá? Ele consegue também à noite diminuir aquela temperatura para não ficar aquele calor escaldante, aquele calor ruim, até para tirar aquele soninho gostoso, né? Mas vamos entender melhor como que funciona. Pessoal, o efeito estufa, ele tem uma camada de gases, e essa camada de gases permite que os raios, entre os raios solares, entrem no planeta Terra, se colidam lá com o solo terrestre. Nessa reflexão que os raios batem e voltam para cima, ele não se perde totalmente, ou seja, mantém aquela temperatura ali bem agradável, teoricamente, né? Bem agradável. Porém, pessoal, alguns raios conseguem passar, porque imaginei se todos os raios solares entrassem no nosso planeta e ficasse aqui dentro. Como é que seria a vida? Então, o que acontece então que o povo questiona tanto o efeito estufa? Pessoal, o efeito estufa se deve ao aquecimento global da seguinte forma. Se vocês perceberem, vocês estudaram em história sobre a questão da Revolução Industrial e teoricamente não, fato, que com o aumento das indústrias, com o aumento na Revolução Industrial em si, o aumento da produção de carros, o aumento da utilização dos combustíveis fósseis, aumentou a quantidade também de emissão de gases, tá? O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre. E esses gases, como eles aumentaram a sua produção, eles alteraram um pouquinho o efeito estufa. Ou seja, em vez de os raios baterem e serem mandados novamente para cima e alguns passarem, muitos estão batendo e voltando, porque o excesso desses gases criaram uma barreira, fazendo que os raios não ultrapassassem essa barreira e virasse esse caldeirão de temperatura, uma temperatura que vai e volta, fazendo que os verões sejam muito mais quentes, fazendo com que a população sinta um calor excessivo que não deveria. Mas a culpa é minha, a culpa é sua,
A culpa é da população em si. Porém, não termina por aí pelo seguinte: ah, professor, se só for o calor, a gente consegue sobreviver. Não, nós temos outras consequências. E uma que nós já estamos sentindo muito. E o que seria, professor? Nós sentimos muito na questão dos derretimentos das geleiras, tá? Pessoal, preste atenção. Se as geleiras derretem, essa água derretida tem que ir para algum lugar. E normalmente, quando as geleiras derretem, aumenta muito o nível dos oceanos, automaticamente aumentando os níveis dos mares. Ou seja, cidades inundadas, localidades vão desaparecer, tá? E isso é uma consequência muito ruim, porque se eu aumento os níveis dos mares, e se eu aumento o nível dos oceanos, eu aumento os níveis dos mares e automaticamente eu tenho perca de N coisas, entre ela a fauna, a flora e os próprios patrimônios históricos, patrimônios públicos, patrimônios meu e seu que podemos perder. Apesar que nós não, porque nós não estamos em uma cidade litorânea, né? Mas é uma forma de dizer para vocês. Então, o efeito estufa, juntamente com o aquecimento global, certo? Efeito estufa, juntamente com o aquecimento global, nós temos um calor excessivo, automaticamente nós temos um aumento da temperatura, ocorrendo o derretimento das geleiras, ocorrendo as inundações, certo? Mas, para deixar claro para vocês, efeito estufa é essencial para a manutenção da minha vida, da sua vida, da vida dos seres vivos, porque o efeito estufa que mantém o nosso planeta com a temperatura adequada para sobreviver, certo? Tanto de dia quanto à noite. Porém, eu não quero terminar por aqui. Já que nós estamos falando sobre a questão do aquecimento global, eu quero que vocês peguem no livrinho de vocês e coloquem e passem a página lá para a página 58. Pelo seguinte, na página 58 nos fala sobre a camada de ozônio. Ou bendita camada que Deus colocou aqui. Como eu falo, como Deus planejou tudo nos seus mínimos detalhes. Exemplo, pessoal, alguns estudos indicam que existem vários buracos na camada de ozônio. Para quem não lembra o que é a camada de ozônio é uma camada que nos protege dos raios UVs, dos raios ultravioletas, dos raios solares, certo? E também, uma coisa que não é muito falada, mas ela também nos protege da questão dos meteoros, beleza? Mas a sua principal função é a função ali de filtrar os raios UVs, os raios ultravioletas. Porém, pesquisas nos indicam que está tendo vários buracos. E foram constatados buracos ali nas regiões polares, nas regiões do Chile e em outras regiões. Professor, mas o que tem a ver? Pessoal, vamos pensar comigo. Se eu tenho buracos em uma camada que me protege, automaticamente ela vai deixar de proteger em algum determinado local. Concordam? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. A camada de ozônio, ela está tendo alguns rompimentos, e esses rompimentos estão aumentando a incidência dos raios UVs em determinadas localidades. Aí sim, vocês vão ver o que é derretimento de geleiras. Aí, com esses rompimentos, esses buracos na camada de ozônio, aí nós vamos ver o que é doenças de pele, tá? E tudo isso, pessoal, pesquisas nos indicam que é um gás que é emitido através do aerosol, desodorante, através da geladeira, do ar-condicionado. Todos esses gases que dá-se o clorofluorcarbono, ou CVC, todos esses gases, eles são prejudiciais ao ozônio. Ozônio, que é a nossa camada, tá? Porém, foi assinado um tratado
teve uma conferência sobre a diminuição desses tipos de gases, do clorofluoro de carbono, conhecido como CVC, e foi decretado a diminuição ou o não uso desse gás. Estima-se, tá, que até 2040 nossa camada de ozônio esteja recuperada. Eu não acredito, mas estima-se, né? Pessoal, então é basicamente esse contextinho nosso, beleza? Camada de ozônio nos protege dos raios ultravioletas, ela está sendo, ela foi muito degradada, ela foi muito prejudicada e nos levou a alguns buracos, principalmente nas regiões polares e na região do Chile. Qual o problema que nós temos com esses buracos? A incidência do calor, o aumento do calor, porque os raios ultravioletas vão passar direto, e também uma grande chance de doenças de pele em tal localidade. Beleza? Não tem segredo, nem efeito estufa e nem a camada de ozônio. Isso aí vocês acompanharam desde o 6º ano e estão acompanhando agora novamente. Pessoal, então, um beijo no coração, fiquem com Deus. Rani, eu tô te devendo e eu não vou esquecer. Próxima aula você me paga. Então, tchau, tchau, pessoal.